Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. É o que eu desejo para você, que você esteja se sentindo renovado, que você esteja feliz com a sua preparação, e que você tenha a certeza que se Deus plantou no seu coração esse sonho, é porque Ele vai dar a você toda a ferramenta para que você o alcance, tá? Então, hoje nós faremos uma revisão. Revisão, porque eu tenho certeza que você conhece o assunto. Sobre artigos. Quando nós vimos a nossa primeira aula de substantivos, que foi iniciação à morfologia e substantivos, você entendeu que das 10 classes de palavras, algumas são classes de palavras abertas e outras são classes de palavras fechadas. Você entendeu que nasce para você a obrigação de decorar aquelas classes de palavras fechadas. Por que, professora, nasce para mim essa obrigação? Ora, porque as classes de palavras fechadas são aquelas classes de palavras que elas não aceitam modificação. De uma forma assim, um belo dia eu vou acordar e vou dizer, a partir de agora, bufunfa vai ser um artigo. Não, gente, isso não pode acontecer com as classes de palavras fechadas. Então, por não aceitar essa modificação de forma contumaz, você precisa decorar, porque você decorando, quando chegar no momento da sua prova, você vai ter uma facilidade maior para resolvê-la. Então, a primeira coisa que você precisa se lembrar é de que artigo é classe de palavra fechada. O artigo, gente, só acompanha substantivo. Você nunca vai ver um artigo acompanhando um numeral. Você nunca vai ver um artigo acompanhando um pronome. Você nunca vai ver um artigo acompanhando uma preposição, ou um verbo, ou uma conjunção, ou uma interjeição. Por quê? Artigo é classe de palavra que só se relaciona com substantivo. Artigo se relaciona com substantivo. E só, gente. Então, ele tem uma estreita relação com substantivo, ok? Então, professora, eu tenho dificuldade em um parágrafo para eu localizar um substantivo. O que é que você vai fazer? O substantivo é aquela classe de palavra que ela só aceita o artigo ali. É a palavrinha que vai servir para determinar se o substantivo é feminino ou masculino, se está no singular ou no plural. Esse é o artigo que vai fazer esse papel auxiliar. Então, na medida em que o substantivo ele se relaciona com outras classes de palavras, porque o substantivo ele pode se relacionar com adjetivo, pode se relacionar com numeral, pode se relacionar com pronome, o artigo não. Artigo é classe de palavra que só vai acompanhar unicamente o substantivo, ok? Então, artigo só se relaciona com o substantivo. Teve dificuldade de localizar substantivo no texto, no parágrafo que foi dado a você. Você tem que se lembrar de que substantivo é aquela classe de palavra que aceita artigo, ou seja, o artigo ele vai vir ao lado de um substantivo. E ponto. Artigo só se relaciona com substantivo, tá bom? Então, outra informação que você precisa se lembrar é de que artigo é classe de palavra variável. Classe de palavra variável, sim, é uma classe de palavra variável. Por quê? O artigo ele vai variar conforme o substantivo que ele está acompanhando. Se o substantivo ele está no masculino, o seu artigo ele vai para o masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o teu artigo ele vai estar no feminino. Ah, professora, por que isso? Porque você lembra
que o substantivo é classe de palavra nuclear. Ela é o núcleo, ela é o centro. Ela é quem vai determinar o seu número, ela é quem vai determinar o seu gênero. E as outras classes que acompanham o substantivo é que precisam se flexionar para concordar com o substantivo. E não o substantivo se flexionar para concordar com o artigo. Tá bom? Por quê? Porque o substantivo ele é o centro. Então, se o meu artigo ele só se relaciona com o substantivo, então o substantivo é quem manda, tá bom? E o artigo obedece. Se o artigo está no feminino, aliás, se o substantivo está no feminino, o artigo vai para o feminino. Se o meu substantivo está no plural, o meu artigo vai para o plural. Por quê? Quem dá as cartas é o substantivo. Tudo bem? Então, o artigo, ele vai variar para concordar com o substantivo a que se refere. Lembrando que quem manda na parada, quem manda na festa é o substantivo, tá bom? E não o inverso. As outras classes, elas são auxiliares, elas vão girar ao redor do substantivo na classe dos nomes. Então, substantivo dá a ordem e o artigo obedece. Então, você agora entendeu por que é classe de palavra fechada, você entendeu por que é uma classe de palavra variável, e você também entendeu que o artigo, ele só acompanha o substantivo. Ponto. Ah, mas o artigo, ele quer vir um pouquinho ao lado do verbo. Não, ele não vai ser verbo, ele não vai ser um artigo se ele estiver ao lado de um verbo. Porque você já aprendeu que artigo só acompanha substantivo. Veja, a gente tem essa frase aqui, eu ouvi. Eu peguei a boneca. Entreguei. Deixa eu me colocar aqui o A, para ficar tudo igualzinho. Preste atenção, tá? Então, veja aqui. Nós temos esses As aqui, tá? Eu a vi. Luciana, esse A é um artigo definido? A gente vai já ver a classificação, mas eu tenho certeza que você se recorda desse assunto. Esse A é um artigo definido? E eu vou dizer a você que não é um artigo definido. Não é porque é A que ele é artigo definido. Por quê? Você entendeu que artigo, ele só acompanha substantivo. Se esse A vier ao lado de outra classe de palavra que não é um substantivo, ele não vai ser um artigo, porque ele precisa vir ao lado de um substantivo e ele tem que concordar em gênero e número com esse substantivo. Se não tiver essa concordância, também não vai ser artigo, tá bom? Então vamos ver aqui. Eu a vi. Esse a aqui, ele está se relacionando com que classe de palavra? Esse a aqui está se relacionando com o verbo vir. Ora, mas eu aprendi que só vai ser artigo se ele se relacionar com substantivo. Então, esse A aqui você nem precisa se preocupar, porque esse A ele está mantendo relação com o verbo. E se o A está mantendo relação com o verbo, é porque ele não é artigo, tá bom? Esse vi aqui, ó, é verbo. Então, esse A aqui, a gente vai entender daqui a pouco que esse A, ele é um pronome oblíquo átono. Tá bom? Ele está servindo de complemento para esse verbo vir. Porque os pronomes oblíquos, eles só servem para substituir complementos. Então, esse A aqui, ele é um pronome oblíquo átono. Tá bom? Eu peguei a boneca. Esse A aqui, ele está se relacionando com eu, com peguei, ou está se relacionando com boneca? Está se relacionando com boneca, concorda? Ah, professora, entendi. Esse A está se relacionando com boneca. Boneca é um substantivo. Se esse A está acompanhando um substantivo e ele está variando para concordar com esse substantivo, então ele é um artigo. Isso.
Perfeito, é um artigo, porque ele está se relacionando com boneca, que é um substantivo, e ele também está variando para fazer essa concordância. Veja se, em vez de boneca, fossem bonecas. Esse A, ele teria possibilidade de variar para concordar com bonecas, que está no plural? Você diria, eu peguei a bonecas, ou eu peguei as bonecas? Veja, você diria, eu peguei as bonecas. Variou também. Então, nesse caso, esse a é um artigo, tá bom? Aqui, esse a é um artigo, por quê? Porque ele está se relacionando com um substantivo e ele está variando em gênero e em número. Então, todas as vezes em que esse OA, os e as, uma, uns e umas, variar com substantivo em gênero e número, é porque você tem um artigo, tá bom? Vamos ver essa última frase aqui. Entreguei a João. Luciana, esse a é artigo? Está se referindo a um substantivo. Concordo com você. João é um substantivo próprio, é nome de pessoa. Mas eu quero que você me diga se esse a, ele está variando em gênero e número? Não, Luciana, não está, porque João é masculino. E esse A é feminino. Você percebeu que não teve uma variação de gênero e número? Quando não tem essa variação de gênero e número, então o A não é artigo. Aqui no caso, a gente vai entender que esse A aqui é uma preposição. Então, para ser artigo, não basta apenas acompanhar um substantivo, tem que ter essa variação de gênero e número, porque a prova disso é essa frase aqui, de número 3, que eu mostrei a você. Entreguei a João. Veja que esse a está se relacionando com o substantivo, só que não variou, porque o meu substantivo, que é aquele que é o dono da festa, é o dono da parada, é quem dá a ordem, ele é um substantivo masculino. E o a, ele não variou, ele continuou no feminino. Então, não tem como ser artigo. Para ser artigo, ele precisa se relacionar com o substantivo e variar. Não variou, ele vai pertencer a outra classe de palavra, mas não é artigo. Tudo bem? Você sabia dessa informação? Que para ser artigo, ele precisa não só se relacionar com um substantivo, mas ele também precisa variar em gênero e número? Se você não sabia, anote a dica aí, tá bom? Deixe-me apagar, que eu vou dar outra característica do artigo, tá? Veja, o artigo é uma classe de palavra que a gente coloca antes do substantivo, e quando a gente coloca esse artigo antes do substantivo, o nosso objetivo é o quê? Generalizar o substantivo ou especificar o substantivo. Generalizar ou especificar? Sim, generalizar ou especificar. Por quê? Quando eu generalizo o meu substantivo, eu vou deixar aquele substantivo de uso geral, entendeu? Quando eu digo assim, um policial veio aqui. Gente, quando eu digo assim, um policial veio aqui, veja, eu generalizei, eu não sei dar maiores detalhes sobre aquele policial, porque eu usei o termo de forma geral. Foi um policial, não sei te explicar se é um policial civil, se é um policial militar, eu não sei te dizer se é um homem, se é uma mulher, eu usei de forma geral. Então, os artigos indefinidos são aqueles que servem para generalizar o meu substantivo. São eles uma, uns e umas. Professora, eu tenho dificuldade em entender quando é que eu tenho o numeral ou quando é que eu tenho o artigo. Eu vou já explicar a você a diferença, tá bom? Mas eu quero que você saiba que todo artigo indefinido, ele serve para generalizar. Então,
para generalizar a informação do substantivo, eu uso artigos indefinidos. E para especificar, gente, a informação desse substantivo, eu vou me utilizar dos artigos definidos. Tá bom? Quais são esses artigos definidos? O, a, os e as. Ah, professora, então essa é a informação que eu preciso decorar? Sim. Você precisa entender primeiro que, gente, não é porque você encontrou na frase o, a, os e as que vai ser artigo, né? Você precisa entender que o artigo ele só vai se relacionar com o substantivo. Então, esse o, a, os e as precisa vir ao lado de um substantivo, tá bom? E outra informação. Quando eu quero generalizar o meu substantivo, quando eu não sei dar maiores detalhes sobre aquele substantivo, eu vou me utilizar do artigo indefinido. Ou seja, quando eu vou falar a primeira vez, eu vou dar uma informação sobre aquele substantivo a primeira vez para você. Ele vai ser incluído na nossa conversa, no nosso diálogo a primeira vez. Então, eu vou me valer, eu vou utilizar um artigo indefinido. Mas se eu vou falar algo específico sobre o substantivo, você e eu, nós já temos conhecimento sobre aquele substantivo. Então, eu vou utilizar os artigos definidos. Por quê? Porque ele já é definido para mim e você. Ele já é do nosso conhecimento. Então, agora eu vou me utilizar desse artigo definido, tá bom? Deixe-me dar um exemplo a você. Um menino caiu no parque. O menino precisou ir ao hospital. Veja só. Quando eu dei a primeira informação a você, eu utilizei um artigo indefinido. Por quê? Foi um menino qualquer. Eu não sei dar maiores detalhes sobre esse menino. Eu utilizei de forma generalizada. Eu sei que era uma criança do sexo masculino, mas eu não sei dar a você maiores detalhes. Por isso que eu vou me valer do artigo indefinido. Foi um menino qualquer. Eu não sei dar maiores detalhes a você. E é a primeira vez que eu estou dando informação sobre esse menino na nossa conversa. Então, aqui veja, é artigo porque está acompanhando um substantivo. E veja, menino, ele está no singular e é masculino. Então, estou usando um artigo indefinido no masculino e no singular. Então, aqui eu sei que ele é artigo. E ele é indefinido, porque não sei dar maiores detalhes. Agora, veja a nossa segunda informação. O menino precisou ir ao hospital. Veja, eu agora utilizei um artigo definido. Por que agora eu usei um artigo definido? Porque agora eu não estou mais utilizando esse substantivo de forma geral, de forma que você não tenha mais conhecimento. Eu agora estou me referindo àquele menino que eu já mencionei antes. Ele agora é específico, não é mais um menino qualquer, é aquele menino a que eu me referi antes. Veja se você conseguiu entender a diferença. Quando eu utilizei a primeira vez, um menino caiu no parque, eu não consegui dar maiores detalhes a você. Foi um menino qualquer que caiu no parque, eu não sei dar maiores detalhes. Eu estou utilizando o substantivo de forma generalizada, foi um menino qualquer. Mas note que quando eu dou a segunda informação, eu já não faço mais de forma generalizada. Por quê? Porque nós agora temos conhecimento de que menino eu estou falando. Foi aquele menino lá que caiu no parque. Por isso que na segunda informação eu já utilizei o artigo definido. Por quê? Porque ele já é específico para mim e você. Já não é mais um menino qualquer, é aquele menino lá que caiu no parque. Entendeu? Artigo é
um conteúdo muito fácil, mas que você também precisa ter esse cuidado, tá bom? Para não se deixar perder. Porque a gente vai encontrar preposição, a gente vai encontrar pronome oblíquo átono, a gente vai encontrar a com valor de pronome demonstrativo e a gente vai aprender. Então você precisa, antes de tudo, entender todas essas informações. Professor, estou com dúvida. Volta, para um pouquinho, veja o vídeo mais uma vez, faça sua anotação e se você tiver qualquer dúvida, você fala comigo, tá bom? Então vejam, a gente viu que os artigos, eles vão ter esse poder de particularizar ou de generalizar um substantivo. Eu vou trazer para a nossa conversa pela primeira vez, quando eu uso um artigo indefinido, mas eu já vou me referir de forma específica quando eu utilizo o artigo definido, tá bom? Então não quero que você esqueça isso. Gente, a gente também tem uma outra informação para trazer que eu considero de grande relevância, que é um processo de formação de palavras chamado de derivação imprópria ou substantivação. Luciana, o que seria isso? Veja, gente, nós temos 10 classes de palavras, mas nós temos o artigo que ele tem um poder todo especial. O artigo é a classe de palavra que tem o poder de transformar qualquer classe de palavra em substantivo. Como assim, professora? Ela tem o artigo ele tem esse poder mágico. Veja, eu tenho a palavra correr. Preste atenção. Correr. Correr, originalmente, ele foi criado para designar um verbo, né? Um verbo de ação. Verbo de segunda conjugação e que expressa uma ação. Mas veja, ele é verbo, ele nasceu verbo. Mas a partir do momento em que eu colocar um artigo diante desse verbo, ele já deixa de ser verbo. Ele fica todo amolecido diante de um artigo e ele se transforma em outra classe de palavra, que é o quê? Substantivo. Então, esse aqui é um processo que a gente chama de derivação imprópria ou substantivação. Você disse, e você concorda comigo, que correr é verbo, ok? Pronto, correr eu sei que é verbo. Amar. Amar eu sei que é verbo. Veja, essas duas palavras aí, que são verbos, elas podem ser transformadas em substantivo. Quando eu colocar um substantivo, um artigo diante desse verbo. Então agora, eu não tenho mais um verbo. Quando você coloca o artigo na frente desse verbo, ele se transforma em substantivo. Então, quando eu digo assim, o correr, ou seja, a maneira dele correr, o correr dela é estranho. O que era verbo agora se transformou em substantivo. Porque quando eu digo o correr, é a maneira dela praticar a ação. É o nome da maneira dela praticar a ação. Então, o que era verbo agora se transformou em substantivo. E esse é o processo que a gente chama de substantivação. Então, todas as vezes em que vocês se depararem com uma classe de palavra, principalmente em verbo, tá, gente? Acontece muito isso em verbo. E o verbo, e tiver diante desse verbo um artigo, é porque ali ele deixa de ser verbo e ele passa a ser substantivo. É o nosso processo de formação de palavra chamado de substantivação. Substantivar é você transformar algo em substantivo. É o que antes não era substantivo e agora é. Ele passou por esse processo de substantivação. Tudo bem?
Essa informação também eu tenho certeza que você sabia. Outra informação que eu quero passar para você. Gente, o artigo, ele tem essa possibilidade de evidenciar, ele deixa evidente o gênero e o número do substantivo. Então, quando eu tenho a palavra alface, você vai me dizer o seguinte, professora, alface, eu consigo dizer à senhora que é um substantivo masculino. E se você disser que vai à venda a quitanda, ao hortifruti, e você chega e diz, eu queria 2 alfaces, eu vou dizer que você fala muito mal, tá? Eu vou dizer que você está errado. Por quê? Porque alface é um substantivo feminino. E talvez se eu tivesse colocado aqui na frente o artigo, talvez tivesse ficado mais fácil para você. Porque o artigo, ele serve justamente para isso. Ele serve para designar o gênero, se é masculino ou feminino, e ele serve para designar o número daquele substantivo, se está no singular ou se está no plural. Se eu tivesse me referido a alfaces, você teria que usar um artigo definido no plural, tá bom? A gente diz, eu tenho muita dó dele. Eu tenho muita dó. E quando você diz que tem muita dó, você diz muito mal. Porque dó é um sentimento masculino. E talvez eu tivesse facilitado a sua vida se eu tivesse colocado o artigo aqui. Por quê? Porque o artigo ele serve justamente para isso, para especificar, para evidenciar, para deixar claro o gênero e o número daquele substantivo. Então, a partir de agora, você não vai mais dizer o dó. Aliás, a dó. Eu tenho uma dó, você vai dizer eu tenho um dó de você. Eu passei um cal na casa, aquela tinta branca, né? Você não passou um cal. Eu passei um calzinho. Não, você passou a cal, tá? Cal é feminino. A cal, você passou a cal na parede. E o que me ajuda a determinar o gênero e o número de algumas palavras, né, é justamente o artigo. Veja, eu tenho a palavra ônibus. Professora, não dá para dizer, eu sei que é masculino, o ônibus, mas e o plural? Fica como ônibuses? Qual o plural? Você vai evidenciar o número do substantivo ônibus só por meio do artigo. Os ônibus. Se você utilizar no singular, você usar só o, é porque ônibus é um só, tá no singular. Mas se você usa artigo no plural, se referindo a ônibus, é porque são 2 ou mais. A mesma coisa acontece com lápis. O lápis, os lápis. Então, o artigo, gente, tem esse poder de deixar claro, de deixar evidente, né, de evidenciar o gênero e o número dos substantivos. Tá tranquila até agora? Eu também preciso conversar com vocês. Eu preciso que você lembre, eu acho que você sabe, que depois do numeral ambos, gente, ambos, ele é considerado na língua portuguesa um numeral. Professora, mas é palavra. Sim, quando você escreve 10, quando você escreve 20, 30, também é numeral. Então, eu quero que você lembre que ambos, ele é considerado numeral na língua portuguesa. Então, todas as vezes em que você escrever ambos, obrigatoriamente você vai colocar um artigo depois. Ambos os meninos decidiram passear. Ambas as meninas decidiram passear. Então, depois do numeral ambos, sempre, sempre, sempre usa o artigo, tá?
E eu preciso também conversar com você que o artigo indefinido, ele tem esse poder de generalizar. Não foi essa informação que eu dei a você? Artigo tem esse poder de generalizar a informação. Então, quando eu utilizo artigo indefinido, eu também posso dar uma quantidade aproximada. O artigo indefinido, ele tem esse poder de, de generalizar informação, de indicar uma quantidade aproximada. Então, quando eu digo assim, há uns 30 anos, ela morou aqui. Não ia caber. Há uns 30 anos ela morou aqui. Gente, quando eu utilizei esse artigo indefinido, né, que está se referindo ao substantivo anos, veja, quando eu digo assim, há uns 30 anos, quando eu digo uns 30 anos, eu estou querendo dizer que é um número aproximado, é uma quantidade aproximada, não me dá certeza. Então, quando eu digo assim, há ali mais ou menos umas 200 pessoas, esse umas 200 é um artigo indefinido. E ele está servindo para quê? Para me dar uma quantidade aproximada. Não é 200 pessoas de forma correta, de forma fixa, porque se fosse eu não precisaria usar esse artigo com valor de aproximadamente. Se eu soubesse a quantidade exata, eu ia dizer ali há 200 pessoas, porque eu tenho certeza. Mas como eu não tenho certeza, eu quero passar uma quantidade aproximada, eu uso o artigo indefinido. Há umas 200 pessoas, tá bom? Então, o artigo indefinido, ele também serve para você apresentar uma quantidade aproximada, tá bom? Outra informação, vai só aparecendo, né, informação. Outra informação que eu quero conversar com vocês sobre o artigo é justamente esse poder do artigo, ele se combinar com preposição, que aí pode nascer a combinação ou a contração. Aqui, ó. Contração e combinação de artigo com preposição. Professora, mas você não disse que o artigo nunca vai se relacionar com preposição? Disse. E não é porque ele aqui vai fazer essa combinação que o artigo vai estar se referindo à preposição, não, gente. Veja só. Eu gosto de a menina. Professora, que frase estranha, nunca vi isso. Por isso que a gente precisa contrair ou combinar. Veja, essa preposição aqui de, você já sabe, você que já foi meu aluno, você sabe de que daqui a pouco a gente vai chegar em preposições e você precisa decorar, né? Se é que você já não fez. Você precisa decorar, eu quero as 18 preposições essenciais na ponta da sua língua, tá? Você precisa saber a todo custo. E a gente precisa ter esse conhecimento, porque daqui a pouco a gente vai estudar regência, gente. Regência nominal e regência verbal. A gente vai precisar ter esse conhecimento de preposição, tá? Então, veja. Quando eu digo eu gosto, gente, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Você não vai dizer, eu gosto a Andresa. Não, você não gosta a Andresa, você gosta da Andresa. E esse da, ele nasce justamente do encontro da preposição que é exigida pelo verbo e nasce do artigo que acompanha o substantivo. Quando eu faço esse casamento, nasce a contração da preposição. Então, hoje, como seria muito estranho a gente dizer, eu gosto de a menina. Todo mundo iria olhar para a sua cara e fazer, hã? Então, assim,
Essas preposições que a gente vê contraída com o artigo é uma exigência da língua. É perfeitamente aceitável a contração e a combinação da preposição com o artigo. Então, para evitar de eu ser tão prolixa e dizer eu gosto de a menina, você entendeu que esse de ele nasceu porque o verbo gostar exigiu. E você entende que esse a é um artigo e está acompanhando esse substantivo. Eu gosto de as meninas. Então, aqui seria eu gosto das meninas. Então, esse casamento que acontece da preposição que é exigida pelo verbo e do artigo que acompanha um substantivo, pode nascer uma contração ou pode nascer uma combinação. Luciana, como essa contração? A contração foi exatamente o que aconteceu aqui, porque na contração há perda de letras. Tá bom? Você contrai um ali, você aperta um ali para nascer só uma expressão. Então, veja, eu tenho uma preposição de, que foi exigida pelo verbo, e eu tenho o artigo a, que foi exigido pelo substantivo menina. De com a, gente, dá, dá. Dá, dá. Olha, foi contraído o aqui da preposição de. Ou seja, houve uma contração, teve perda de letra. Quando eu juntei o de com a, deu dá. Ou seja, aqui teve uma contração. Então, essa contração é justamente essa perda de letras. Veja aqui, quando eu digo assim, eu gosto de os meninos. Esse de, você já entendeu que é uma exigência do verbo, é regência verbal. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E esse os é artigo. Você entendeu que esse artigo está acompanhando esse substantivo. E eu sei que é artigo por quê? Porque aqui está, ó, no masculino, masculino. Plural, plural. E está acompanhando o substantivo. Como ficaria a contração da preposição de mais os? Daqui desse casamento nasce dos. Aqui nós temos uma contração. Por quê? Porque eu perdi no meio do caminho esse da preposição de. Então, quando há essa supressão, quando há essa perda de letras, aí a gente tem uma contração. Eu contraí uma letrinha ali para que surgisse uma palavra nova. Na combinação, não, gente. Na combinação, então, ó, se eu juntar de mais a, eu vou ter dá. Se eu juntar de mais o, eu vou ter dó. Se eu juntar de mais as, eu vou ter a contração das. Se eu juntar de mais os, eu vou ter dós. Artigos definidos. Se eu juntar de mais uma, eu vou ter duma. Professora, que palavra foi? Existe aqui? Na língua portuguesa essa palavra existe, gente. E eu acho linda, né? Duma, filho de uma mãe. Olha que lindo. Nasce da contração da preposição de mais uma, artigo definido uma. Duma. De mais um, dum. Só que na hora de escrever as pessoas acham estranho. Você escreve normalmente o dos, mas na hora de você escrever dum ou duma, você acha estranho e não escreve. E existe normalmente. Então, de com umas, dumas, e de com uns, duns. Tá bom? Outra contração aqui. Outra contração aqui, gente. Da preposição em mais a, na. Em mais o, dá no. Em mais as, nasce a preposição nasce. Ah, professora, então o que nasce aqui do casamento do de com o a? Nasceu da. Não é artigo? Não. Preposição é o fator dominante, tá? É o fator dominante lá de biologia. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu não sei se era falta do que fazer, mas eu agora estou cursando biologia, tá? Releve isso aí. Então,
A informação, o casamento de mais a, nasce um filho chamado preposição da, tá? De, gente, é o dominante, tá bom? Então, esse da aqui, você não vai dizer da é artigo. Não, da é preposição, porque nasceu da contração da preposição de mais o artigo a, tá bom? Nos, aqui, ó, e nas. Aliás, nos agora, né? Pronto. Em mais uma, numa. Em mais um, num. Em mais umas, numas. Em mais uns, nuns. Aí é o relacionamento da preposição com o artigo, dá origem a esses filhos. Na combinação, gente, não há perda de letras. Na combinação, você vai unir ali. Olha só o exemplo. Você vai fazer a união perfeita, vai fazer o casamento perfeito e não vai ter perda de letra. Na contração, a gente viu que tem perda de letra. Na combinação, não tem perda de letra, tá? Então, veja aqui, ó. Entreguei ao comerciante. Veja, aqui a gente tem uma combinação de preposição com artigo. Esse a, gente, é uma preposição que surgiu da exigência do verbo entregar, porque quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a aqui, ó, é exigência do verbo entregar. E esse o está acompanhando comerciante, que no caso aí é masculino, né? O artigo não está no masculino, então é porque esse comerciante está se referindo ao gênero masculino. Então, aqui, ó, nasceu a combinação da preposição a com o artigo o, que está acompanhando o substantivo. Ah, Luciana, e se fosse comerciante mulher, como ficaria? Entreguei a comerciante. Ô, gente, Luciana, crase? Sim, gente, porque a crase, ela não nasce da combinação do casamento da preposição a com o artigo a. Veja que agora, como tem crase, é porque aqui eu tenho um artigo feminino a, ou seja, esse substantivo aqui, ele está no feminino. Então, esse a craseado, ele nasce da combinação desse a, que é preposição, com esse a, que é artigo. Olha aí se você conseguiu compreender. Simples? Simples, não é? Anote as combinações e treine, tá? Mais informação. Gente, professora, quando eu estou escrevendo pronomes possessivos, eu vou formar alguma frase com pronome possessivo. Obrigatoriamente eu preciso escrever com artigo? Não. O uso do artigo diante desses pronomes possessivos que indicam posse é facultativo. Então você pode dizer assim: encontrei meus. Olha o pronome possessivo aqui. Ou você pode dizer: encontrei os meus amigos. Diante, gente, de pronome possessivo, ou seja, aquele que indica posse, meu, teu, seu, nosso, vosso, meus, teus, tuas, suas, nossos, nossas, vossos, vossas. O uso do artigo diante desses pronomes, ele é facultativo. Então, tanto faz você utilizar ou você não utilizar artigo antes desses pronomes possessivos, tá bom? Outra informação que eu preciso dar a você. Depois do pronome relativo cuja, nunca se usa artigo, tá? Não se usa
artigo depois do pronome relativo cujo e variações, tá bom? Não se usa. Então, veja, você não pode dizer o aluno cujo o foco é passar será aprovado. O aluno cujo foco seja passar será aprovado. Olha, eu tenho aqui esse pronome relativo, a gente também vai aprender para que é que serve esse pronome relativo. Esse pronome relativo, ele sempre vai vir entre dois substantivos, sendo que o segundo pertence ao primeiro. Tem que ter essa relação de posse do segundo pelo primeiro. Então, depois desse pronome relativo aqui, gente, você nunca vai utilizar artigo. Então, você jamais poderia dizer o aluno cujo o foco seja passar será aprovado. Aqui tem um acento, gente, é porque o círculo. Você não pode utilizar esse artigo aqui depois. Luciana, mas é um substantivo e eu quero colocar o artigo. Não, gente, porque aqui a gente tem uma proibição, tá bom? Então, depois do pronome relativo cujo, você nunca, nunca, nunca vai usar o artigo, tá bom? Veja se você conseguiu compreender. Outra informação que eu tenho para passar. Que tanta informação, né, professora? Gente, você só vai utilizar artigo depois da palavra casa se essa casa ela estiver especificada. Então eu digo assim: vejam, são duas informações, mas a diferença está na palavra casa. Gente, esse casa aqui, olha, veja que esse casa, ele está sendo usado no sentido geral. Foi uma casa qualquer. Eu saí de casa cedo. Você não pode dizer eu saí da casa cedo. Por quê? Porque você só vai utilizar o artigo, né, que no caso vai se contrair com a preposição, se esse caso aqui ele estiver especificado. É casa de quem? Casa de que cor? Casa que é pertencente a qual morador? Casa de qual amigo? Casa de qual parente? Tem que estar especificada essa palavra casa. Se essa palavra casa ela estiver sendo utilizada no sentido geral, então você não vai utilizar artigo. Veja, eu saí, eu não vou dizer aqui da casa cedo, né? Por quê? Porque esse caso aqui ele não está especificado, ele está sendo utilizado de forma geral. Então, aqui eu, no caso, eu saí de casa cedo. Agora, olha o exemplo de baixo. Você percebe que esse casa ele está sendo especificado? Já não é mais uma casa qualquer, é uma casa específica, é a casa de Ana. Então, nesse caso aqui, você pode utilizar o artigo. Eu saí da casa de Ana cedo. Entendeu? É uma regra difícil essa, gente? Não, né? Outra informação. Tá já acabando, viu? Outra informação que eu tenho para passar para você sobre artigos. Gente, quando você vai no nome da obra, no nome do jornal, tiver artigo, é proibida a contração. Então, quando você diz assim, deixa me ver, Os Sertões de Euclides da Cunha.
O livro de Os Sertões é extenso. Você não pode dizer o livro dos sertões é extenso. Por quê? Porque esse artigo aqui, gente, ele não pode se contrair com a preposição, porque esse artigo faz parte do nome da obra. Quando você diz assim, tem um jornal chamado A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. Então você não pode dizer assim, eu li a notícia. Você não pode dizer assim, eu li a notícia na Folha de São Paulo, como se você estivesse fazendo uma contração. Ó. Eu li a notícia na Folha de São Paulo. E isso acontece muito. A Folha de São Paulo. Por que você não pode fazer essa contração? Gente, porque esse artigo faz parte do nome do jornal. O nome do jornal é A Folha de São Paulo. Então, esse A, ele pertence ao nome da obra. Por isso que é proibida você fazer a contração. Quando você diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui de uma outra obra. A Mão e a Luva. Ele leu essa frase na mão e a luva. Por que é que você não pode dizer ele leu essa frase na obra A Mão e a Luva? Na mão e a luva. Porque, gente, nesse caso aqui, assim como aconteceu nesse exemplo de cima, você não pode fazer a contração. Por quê? Em com a realmente daria na. Ele leu essa frase na mão e a luva. Mas por que é que aqui no caso é proibida a contração? Justamente porque o a, que é artigo, ele faz parte do nome da obra. Então você não pode fazer essa contração, tá bom? Porque todas as vezes em que o artigo ele fizer parte do nome da obra, é proibida a contração. Entendeu? Isso aqui, gente, não é muito cobrado, não, tá? Mas eu também não poderia é, passar por cima dessa informação. Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir, para analisar a diferença de quando é um e uma, eles são artigos definidos ou quando eles são numerais? Veja só. Preste atenção. O artigo indefinido, ele vai acompanhar o substantivo, ok? Certo, professora. Só que um tanto pode ser artigo indefinido, como ele pode ser numeral, porque o numeral ele também acompanha o substantivo. Concordo com você. Então, esse um aqui, ele tanto pode ser artigo indefinido, como esse um aqui também ele pode ser numeral, né? O numeral cardinal, que indica quantidade. Ok. A questão é que as bancas de concurso, elas deixam muito claro para você se aquele um é um artigo indefinido ou se ele é um numeral. Como assim, professora? Porque para ele ser numeral, a banca vai dizer o seguinte: ela vai utilizar expressões que denotam número. Adquirimos só um imóvel, não foram dois, foi apenas um, só um, somente um, apenas um. Então, assim,
A banca, ela vai deixar muito claro que ela está se referindo a numeral. Todas as vezes em que ela estiver acompanhada, que aquele número um ali, aquela palavra um, ela estiver acompanhada dessas palavras que restringem o significado, a quantidade, então é porque ele é numeral, tá bom? Mas quando não tiver nada acompanhando, é porque ele é artigo indefinido. Então, para você fazer essa diferenciação, você vai entender que a banca ela deu palavras ali que restringem o sentido a numeral. Então, quando eu digo assim, adquirir só um imóvel, eu adquiri somente um imóvel, adquirir unicamente um imóvel, adquirir apenas um imóvel. Ou seja, essas palavras elas restringem o significado, a quantidade, a só um, tá bom? Então, todas as vezes em que essa palavra um estiver acompanhada dessas palavras que têm esse sentido de restringir, é porque é numeral. Quando a palavra um ela estiver desacompanhada dessas partículas de restrição, é porque ali ele é um artigo indefinido, tá bom? Então, as informações que eu tinha para passar para vocês sobre artigos são essas, tá bom? São informações claras, é pouca informação, né? Porque artigo não denota um cuidado maior, mas eu preciso de que você olhe com bastante atenção. Eu vou mandar alguns exercícios, você vai praticar e no final a gente conversa, tá bom? Que Deus abençoe você, mantenha-se firme no seu propósito para que a sua vida ela comece a mudar a partir do ano que vem. Eu sei que sua vida já é muito boa, né? Mas é muito bom quando você consegue viver o que você sonhou, né? Então é isso que eu desejo para você. Até mais e até a próxima aula.